Olá, tudo bem? Mais uma lição, mais uma classe e você conosco. Isso é muito bom, isso é ótimo. É muito bom nós podermos conversarmos, compartilharmos um pouquinho do conhecimento sobre a cartas ou livro o Evangelho de João. Como é bom a gente ver Jesus na forma, na visão do, vamos dizer, do amigo de Jesus, aquele que ele mais amava, do profeta, né? Daquele que teve mais tempo de vida, viu mais coisas e escreveu esse livro para que eu e você, nos tempos de hoje, pudéssemos ter a lente correta para enxergar Jesus e toda a obra dele e a divindade dele. Olha que coisa importante. Como é importante a gente estudar a nossa lição, tá certo? Se você não tem lição ainda, vai se preparando que logo, logo a gente vai vir mais uma nova lição. Se você quiser a lição e a gente não tiver ela mais, porque eu acho que já doamos todas, a gente tira um xerox, ou tira uma cópia, manda para você. Vai lá no link, lá o Kevin deixou ali, manda, eu quero minha lição. Se você quiser mandar um abraço, fazer um pedido de oração, aproveita por aí, faz com a gente, tá? Peça para a gente, que a gente vai estar junto com você, orando por aquilo que você precisa. Fechada? Ok? E vocês, meus amigos, como é que vocês estão? Bom ter vocês de novo aqui, hein? Obrigado pelo convite. Como é bom estar aqui de novo para a gente estudar mais uma lição desta temporada que está fantástica. O Evangelho de João, a linguagem de João, a visão de João, o testemunho de João acerca de Jesus. Eu não sei você, Bruno, você parece ser uma pessoa muito inteligente. Eu tenho dificuldade, sabe? Eu consigo falar dos outros, não consigo falar de mim, mas mesmo assim, às vezes, eu tenho dificuldade de expressão. Mas quando a gente vê João, ele sabia se expressar bem daquilo que ele viu e viveu, né? É gostoso ler o livro de João, né? Com certeza, um privilégio, né? Nós estarmos aqui mais uma vez, estudar sobre esse livro fantástico, né? Que Deus nos abençoe nesse estudo. Amém. E olha, e você aí, por favor, nos acompanhe, compartilhe, dá o seu like, manda aos seus amigos, certo? Aquilo que você aprendeu, comente com o pessoal da casa, com o pessoal do trabalho, com o pessoal da igreja, que vai ser 10. Pastor, agora é aquele momento chave, de ouro. É o seu momento, é o nosso momento de falarmos com o Papai do Céu. Então, não esqueça, tá? Interceda por nós. Aquilo que você está pedindo, aquele milagre que você precisa, aquela pessoa por quem você está orando, que você queira que nós também intercedamos com você, agora é o momento. Enquanto o pastor estiver orando, relata aí na mente o nome para Jesus, ou fale o nome, esteja conosco. Kevin vai estar com a gente também. Fechado? Então, vamos orar? Ora para a gente, pastor? Oremos. Bom Pai, obrigado, Senhor, porque nós estamos, mais uma vez, nesta mais uma semana, estudando a Tua Palavra. Amém, Senhor. A lição da Escola Sabatina é um guia que nos leva a estudar a Tua Palavra, a Bíblia. Neste trimestre, o livro de João. Nesta semana, mais testemunhos sobre Jesus. E que esses ensinos complete aquilo que nós estávamos precisando conhecer sobre o nosso amado Salvador Jesus. Abençoe cada uma das ideias, cada uma das observações. Abençoe, Senhor Deus, cada um de nós que aqui estamos, aquele que está ouvindo, assistindo. Abençoe, Senhor Deus, os seus anseios, as suas necessidades e que tudo seja satisfeito conforme a Tua vontade para a honra e glória do Teu santo nome. Acompanha-nos com Teu amado Espírito nos iluminando, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, mais testemunhos sobre Jesus. Vamos lá, Bruno. Eu sei, tá? Eu vou fazer uma pergunta para ti. Na semana passada nós falamos um pouquinho sobre essa pergunta. Qual é a importância do testemunho? No caso, meu de mim mesmo, se é verdadeiro ou não, você vai... Ou então para outras pessoas. Qual a importância do testemunho? O que o testemunho tem a ver com essa questão de caráter, personalidade e assim por diante? Muito bem. Testemunhar, ele está muito além do que você passar ensinamentos, né? O testemunho, ele só existe a partir de uma experiência com Cristo. Se a pessoa está testemunhando, então é porque ela teve um encontro com Jesus. Senão ela apenas ensinaria a doutrina, né? E esse era um grande problema que os fariseus e os rabinos da época tinham. Por quê? Porque eles ensinavam muito, mas não tinham experiência com Deus. Eles se apegavam muito aos ritos, mas eles não tinham experiência com Deus. E o que a lição dessa semana trouxe para nós estudarmos? É interessante notar que o Evangelho de João, assim como outros
escritos joaninos, ele se diferencia muito dos demais evangelhos. Não só porque ele foi escrito bem depois, mas por causa da época e das circunstâncias em que João vivia. Por quê? Porque João, nos outros evangelhos, os sinópticos, a forma como os escritores apresentam a Cristo é de forma indutiva. Eles apresentam a genealogia, alguns milagres, e a pessoa é induzida a entender que ele é o Messias. Isso. Mas João não. João ele é direto. No capítulo 1, Sem João meias já fala, palavras, né? no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele é muito claro em dizer isso. Por quê? Porque na época de João, ele enfrentava alguns problemas com heresia, a igreja estava passando com problemas com gnosticismo, e a encarnação de Cristo estava sendo colocada em dúvida. Então, o que João faz? Ele coloca, ao invés diferente dos outros, porque os demais, eles primeiro falavam de um tema, de um assunto, de uma narrativa, e depois eles traziam uma teologia sobre aquilo. João faz o inverso. Ele mostra a teologia e ele usa da narrativa para poder suplementar o argumento dele. E nessa lição, ele trouxe os testemunhos de Jesus, os testemunhos das pessoas que tiveram contato com Jesus e o que o Cristo fez na vida delas, né? E aí ele vai falar da divindade, ele vai falar dessa esperança que as pessoas tinham do Messias, o que nós esperamos hoje do Messias e como isso afeta a nossa vida religiosa. A maneira como nós vemos Deus, o que nós esperamos de Deus pode mudar a nossa realidade. E uma coisa interessante, sabe que quando a gente pega o verso, ali, ó, tablet, que vai me ajudando aí, computador, notebook, celular, o que você tiver, tem a Bíblia, abre lá, certo? João 12:32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Pastor, bom, ele falou muito bem do testemunho, e como o livro de João mostra o testemunho de Jesus, ele testemunhando dele mesmo, né, que o Pai mandou, e também que as pessoas. Agora, eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Aí está lá o João Batista, certo? O precursor, o famoso. Mesmo que ele não querendo, ele ficou. O homem do Jordão. Sim. Certo? E, de repente, aparece um e começa a fazer mais coisas que ele, ter mais importância que ele. Como é que o senhor se sentiria se fosse você, não o João? Veja, João Batista, ele tinha o que eu digo que é um princípio que todos nós devemos ter. Número 1, saber quem nós somos. E número 2, saber quem nós não somos. A partir do momento que eu sei quem eu sou e quem eu não sou, fica mais fácil a gente aceitar qualquer variante que vier. Veja, ele já dizia, eu não sou o Messias, eu não sou o Cristo. Após mim virá aquele do qual eu não sou digno de desatar as sandálias. E ele veio. E aí, quando ele veio e começou a crescer, quem trouxe, eu volto a dizer o que eu falei na semana passada, o fermento dos fariseus. Os fariseus que colocaram o sucesso de Jesus como um problema, e aí os discípulos de João querendo proteger o seu amado mestre, não por maldade, mas é natural a gente querer proteger o nosso mestre, começou agora a tentar defender. Ele falou, pera, mas eu nunca falei que eu sou o Messias. O que importa é que ele cresça e que eu diminua. Eu vim para preparar, eu sou a voz que clama no deserto. Então, João sabia quem ele não era e sabia que quem era Cristo. Mas ele também sabia o que ele era, o precursor. Entenda que antes de João Batista veio alguns eventos que falaram de Jesus. E quando eu falo de João Batista, não lá no começo, porque na lição 2 já falamos bastante, né, sobre João Batista. Quem viu aqui a lição falou bastante de João Batista. E aí João Batista sai de cena. E era para ser assim, está tudo certo. João Batista não ficou chateado por isso, não ficou, se achou humilhado por isso, está tudo certo. De repente, vem os fariseus e colocam ele na cena novamente. Sabe o que ele falou? Ei, aqui não é o meu lugar, deixa eu sair de novo. Que humildade. E antes dele fazer esse papel de humildade, a gente vê a ressurreição de Lázaro, a gente vê a cura junto ao tanque de Betesda, a gente vê a discussão em Cafarnaum, a multiplicação dos peixes, tudo isso trouxe Jesus à cena. E aí,
João Batista ficou no lugar dele, que ele sabia onde era. Porém, agora os fariseus trazem ele de cena. Sabe o que isso diz para mim e para você? Qual é o nosso papel? Se a gente não entender o nosso papel, podemos correr de cair no fermento dos fariseus que tem por aí. Essa é a importância de conhecer o papel, para dar a importância, você acabou de explicar agora, do testemunho certo. Porque, às vezes, o meu testemunho não está sendo aquele testemunho verdadeiro, com sentido, porque, às vezes, eu me acho mais importante do que a mensagem. Exatamente. Não me destacaram. Eu conheci um rapaz, por exemplo, que ele está fora da igreja, e aí eu fui perguntar, ele falou, não, porque tinha um monte de gente que colocaram menos capacitado para ser ancião. É complicado isso, né? E eu disse assim, eu não duvido que você era capacitado, mas o fato de você ser capacitado, Deus usou uma mula. Deus pode usar uma outra pessoa. E sabe o que Esse é mais? da mula é bom. Viu, Elton? Deus usou uma Kevin, mula. pode usar nós. Se ele usou uma mula, ele pode usar a mim, a você, e pode usar uma pessoa. Às vezes, uma pessoa mais qualificada vai ficar de fora, sabe por quê? Não tem um coração aberto. Como pastor há 16 anos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, um testemunho. Eu sempre vou preferir quem quer do que quem sabe. O ideal é achar quem quer e sabe. Gente, mas é complicado. Agora, né? Quando você encontra quem quer e quem sabe, escolha quem quer, porque quem quer faz, quem quer corre atrás, quem quer aprende, quem quer anda a segunda milha, mas quem sabe fala assim, a igreja precisa de mim. João Batista, ele era esse segundo que queria e entendia que a obra é de Deus. Só para concluir, você seguir adiante, olha que interessante. Qual a diferença entre relato e testemunho? Relato é o que Cristo é. Testemunho é o que Ele é e fez na minha vida. Você nunca vê na Bíblia Deus pedindo para a gente ser perfeito. Ele pede para a gente ser o quê? Testemunha. E sereis a minha testemunha em Jerusalém, na Judéia e nos confins do mundo. Você não precisa ser perfeito, mas mostra o que Cristo fez na sua vida. Você não tem que falar do Cristo, mas tem que falar do Cristo em sua vida, o que Ele fez de diferença. Aí o outro vai pensar assim, se Ele mudou a vida desse miserável aí, e pode usar ele como um pastor, Ele pode me usar também. É essa a visão. Se Ele mudou a sua vida, Ele pode mudar a minha. Se Ele mudou a minha, Ele pode mudar a sua. Agora, muito bacana, pastor, e assim, como o João, ele começa, ele vai pegando isso, dando a importância, né, de Jesus como sendo o principal. E eu acho importante, Bruno, a forma com que ele explica Jesus, né? Ele iniciou o ministério dele num casamento. Jesus fez o milagre no casamento, iniciou o ministério. E João, na hora de apresentar o papel de João e o papel de Jesus, eu achei muito legal. Jesus, eu sou o que ele falou? Eu sou tenho um noivo e eu sou o amigo do noivo, realmente. Quer dizer, eu tenho importância, mas quem é o importante? Né, Bruno? É. Eu achei bacana a forma com que ele introduz e a forma com que ele dá a necessidade de receber um noivo, não um amigo, né? Jesus valorizou muito João Batista, né? João Batista, ele tinha assim uma descendência muito importante. O pai dele era sacerdote, né, da família sacerdotal. A mãe dele também era da família sacerdotal de Arão, né? Então, assim, ele tinha motivos, apesar de ser uma figura caricata, né? Porque ele se vestia de pele de camelo, vivia no deserto. Alguns estudiosos chegam a dizer que ele teve contato com os essênios, né? Que era um grupo ali, com os zelotes, que era um grupo ali que principalmente ficava perto das cavernas de Qumran, onde foi encontrados os manuscritos do Mar Morto. E esses essênios, eles tinham essa ideia do Messias apocalíptico, eles tinham essa ideia assim de se reservar, o revolucionário. Só que assim, a gente acredita que ele tenha contato com isso, mas não é certeza. Mas o que é interessante sobre João Batista é essa questão da humildade dele. Eu lembro, tinha um pastor que chama Graciliano Ramos, ele era professor no IAN, de mestrado, mestre em psicologia, se não me engano. Ele conta a história de uma irmã que ele convidou uma vez. Ele teve um problema muito sério com essa irmã. O que acontece? Foi feito um batismo, e nós temos por hábito chamar aquele que deu estudos bíblicos para ir até lá na frente, entregar algum estudo bíblico, dar um abraço para a pessoa, até hoje é pegar assim, um certificado. E aí, na data do batismo, ele convidou a pessoa, passou alguns períodos, foi feito o batismo, um período ali, e o ancião chegou nele e falou, pastor, o senhor precisa visitar fulana de tal. Por quê? Porque ela não vem mais na igreja. Mas por quê? Melhor o senhor visitar ela.
E aquele pastor ficou... Por que estraiou. será? Um dia foi visitar a mulher, chegou na casa dela, tinha um portãozinho pequenininho ali na frente da casa, ele abriu o portão, chamou a irmã. Bom dia, ela não respondeu. Ela estava ali lavando as plantas. Então, ele abriu o portão, entendeu que deveria entrar, entrou na casa. Irmã, tenho visto que você não tem ido na igreja, vim aqui visitar você. A irmã não falou nada, entrou para casa, ele entendeu que deveria entrar também, entrou com ela, sentou no sofá. Irmão, o que está acontecendo? Você não visita mais a igreja? Está acontecendo alguma coisa? Um problema com sua família, saúde? Aí ela falou, o senhor sabe. O senhor deve saber. Mas como assim? Me fale, minha irmã. Aí ele falou assim, aí a irmã fez ele saber que naquele batismo, quem tinha dado os estudos bíblicos fora ela, e não a outra pessoa. E por causa disso, ela não queria ir mais na igreja. Por quê? Há pessoas que, se elas não forem notadas, elas não farão mais o trabalho para Deus. Só que Deus, ele quer mostrar aqui pela vida de João Batista, que nessa igreja, que na vida cristã, só existe um nome que deve ser louvado e engrandecido. O nome do Senhor Jesus. Isso. Amém. Isso. Pastor, interessante que João era humilde, não há dúvidas. Mas não é por isso que Jesus não engrandeceu. Tem um texto, a Bíblia diz assim, não há homem maior do que quem? João Batista. Você pega, por exemplo, Elias, fez descer fogo do céu. Moisés com as tábuas. Você vê quantos milagres João Batista fez? Está na Bíblia? Que eu saiba, nenhum. Nenhum. Mas como pode ele ser o homem maior nascido de mulher, segundo Jesus? É porque a humildade dele, de reconhecer quem Jesus era, o tornara grande. Uma coisa que eu aprendi com um professor, você contou uma história, né? E aí eu vou contar uma, não é uma história. Não, nós amamos história. Mas não é uma história. Um professor dizia assim, ó, quem precisa provar o que é porque não é mais, ou nunca foi. João Batista não precisava provar nada, ele entendia que ele não era. E aí o próprio Jesus o exaltou no lugar dele, mas ele entendia que não era o lugar do Messias, ele era o amigo do noivo. Amém. Quão importante é ser amigo do noivo? Muito grande, muito mas não é o noivo. Deixar bem claro, eu sei quem eu sou, não sou o noivo, mas eu sou amigo do noivo. E essa compreensão faz toda a diferença. Toda a diferença. Agora, uma coisa interessante é a forma que foi revelado para João quem era Jesus. Achei legal, né? Eu vi, né, descendo sobre ele o Espírito. Olha que coisa chique. Sabe que eu várias vezes fiz no Bíblia, eu nunca li isso aí com tanta atenção. Porque para mim, João já tinha, a mãe de João falava, ó, Jesus vai vir de Maria lá, é você, ele. Tudo bem. Mas eles moravam longe um do outro. Não sei quantas vezes se encontraram ou não se encontraram. O tempo passou, cresceram. Ele tinha que ter uma certeza de que realmente aquele era o Messias. O Espírito tinha falado para ele como é que ia reconhecer, né? E eles tinham idade parecida, então em torno de 30 anos, mas eles viveram, veja, do nascimento até os 30 anos... É tempo, muito tempo. É muito tempo. E interessante é que ele recebeu o chamado do Espírito Santo para ser o precursor do Messias. E ele é o cumprimento da vinda do profeta. O Antigo Testamento dizia, e virá o novo Elias. Ele é o novo Elias. Nós entendemos assim. A teologia cristã contemporânea entende que ele é o novo Elias. E esse Espírito que o chamou falou, você vai ver e vai reconhecer. E aqui fica uma coisa interessante. Por que ele reconheceu o messianato de Cristo? Porque ele conhecia a vontade de Deus e reconheceu a vontade de Deus. Lá na semana passada eu li no final e vou lembrar para vocês, João, capítulo 1, diz o quê? Veio para os seus e os seus não receberam. Não é falta de informação, é falta de não conhecer a verdadeira informação. Sabe qual é o meu maior medo, Jefferson e Bruno? É que quando Jesus voltar, muitas pessoas vão ser pegas desapercebidas. Não é por falta de conhecimento, ou não é por falta de ter conteúdos que apresentam Jesus como ele o é e como ele vai vir. Mas as pessoas vão ter uma falsa impressão de Jesus. Você já conheceu uma história de que Jesus pode bater na sua casa como um mendigo? Já ouviu essa história? Isso é mito, já aconteceu. O Jesus humilde, servo, sofredor, já veio. Não virá outra vez, agora virá o Senhor com cetro na mão, que vai separar bode e ovelhas. Só que tem muita gente esperando Jesus como servo sofredor.
E aqui entra a importância da profecia e da palavra de Deus. João reconheceu o Messias porque ele ouviu a voz do Espírito Santo e da palavra de Deus. Nós vamos reconhecer o Messias, quando ele voltar, nós vamos reconhecer Jesus. Aliás, antes de Jesus voltar, o Apocalipse é bem claro que Satanás vai se transfigurar como anjo de luz, que se possível fora, enganaria até quem? Os escolhidos de Deus. Por que ele não vai enganar os escolhidos de Deus? Porque não é possível enganar quem conhece. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deixa eu dizer uma coisa para você que está ouvindo. Em nome de Jesus, conheça o Jesus da Bíblia. Conheça aquilo que Deus é e esquece aquilo que ele não é para reconhecê-lo quando ele voltar. Porque João reconheceu, porque deu ouvido ao Espírito de profecia. E hoje em dia, qual é a dificuldade, vamos botar para os dias de hoje, né? Quais as dificuldades hoje em dia das pessoas aceitar Jesus como ele é? Bruno, qual é a dificuldade, você acha assim? Na época também, aqui eles falam. Sim, na época também. Eles esperavam Jesus de um jeito, aí João fala, eis o Cordeiro de Deus. Ué, eles não estavam esperando um cordeiro. Ué, não é aquele que vai me libertar do jugo romano? E hoje em dia, qual é a dificuldade que a gente tem de entender Jesus? Qual é a compreensão que você acha que a gente tem que mudar na cabeça da gente? É interessante que esse termo aqui, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele só aparece no livro de João e no livro de Apocalipse. Porque é uma compreensão muito específica. E é o mesmo autor, né? O mesmo autor. Interessante. E nós entendemos que, durante o período intertestamentário, o inimigo ele trabalhou na mente dos judeus para deixar de ver um Messias salvador para ter um Messias bélico, né? Um Messias libertador do jugo romano. Porque é muito fácil nós falarmos dele, do povo judeu, mas eles sofriam opressão. Era difícil para eles, né, ver um pai de família sendo agredido na rua, né? Impostos caríssimos. Né? Então, isso afetava eles, de certa forma. Então, eles esperavam um Messias diferente do que era Jesus. E essa é a nossa atenção hoje. A diferença entre o Messias que nós esperamos e o Messias que nós precisamos. Muitas vezes, hoje, podemos esperar um Messias das bênçãos. Eu quero um Messias que ajude eu a pagar minhas contas, não permita nada de ruim acontecer na minha vida, que me ajude a trocar de carro, que minha empresa vá bem, que tudo dê certo na minha vida. Eu quero um Messias que me dê bênçãos. E nós esquecemos que o Messias já é uma bênção. Ele é a bênção dada pelo céu para a nossa salvação. Então, essa é a nossa visão hoje. Por quê? Nós olhamos para o passado e vemos pessoas se perderam, não aceitaram a Cristo porque esperavam de Deus uma coisa que Deus não esperava para elas. Nem estava pensando para elas, né? E fazendo analogia, no século XVIII, XVI, XVII, XVIII, a teologia também massacrou muito. E hoje as pessoas... Quer ver uma compreensão? Compreensão de amor do povo está deturpado. E muito, né? Sabe por quê? Amor se resumiu à relação sexual. Amor não pode castigar, não pode corrigir. Deixa fazer outro que quer. Deixa fazer o que quer. É o que o povo tem de noção de amor. Você entende que a mesma noção errada que as pessoas têm de amor hoje, por quê? Porque o amor foi mal interpretado no passado, século XVI, XVII, XVIII, está fazendo a pessoa ter uma má compreensão do amor, também foi de Jesus. Eles tinham os seus problemas e esperavam um Jesus à sua moda. E hoje o povo está do mesmo jeito. Veja, um Deus de amor que mata é incompreensível para a nossa geração. Um Deus de amor que castiga é incompreensível para nós. Então, veja, a aceitação e rejeição está intimamente ligado com a compreensão que eu tenho de Jesus. A aceitação por aqueles que estão, vou usar aqui uma palavra moderna, né? Ligado, antenado, estão por dentro do assunto, aceitação, porque reconhecem nele aquilo que foi pregado, ou que foi prometido. E rejeição por aqueles que tiveram uma visão deturpada. E isso na vinda. Aí você falou para o nosso tempo? A mesma coisa. A volta de Jesus haverá aceitação e rejeição. E antes da volta de Jesus, o tempo que nós estamos hoje. Falar que Jesus, por exemplo, vai matar os pecadores? Não. Eles querem Jesus como Salvador, mas não querem Jesus como Senhor. Salvador faz o quê? Salva, né? E Senhor, manda. Não quero. Quem manda em mim, eu não quero. Principalmente as mulheres, movimento feminista, homem mandando em mim. Está numa briga tão grande,
umas filosofias tão estranhas que está difícil de compreender. Eu não compreendo mesmo, pastor, porque eu sou mandado e sou feliz. É isso aí. E por uma mulher, né? Uma mulher ainda. Eu sou mandado e sou feliz. Mas agora, o senhor puxou um assunto muito interessante, que é a questão da aceitação e rejeição, como isso tem a ver com a compreensão. Vamos lá, Bruno. Vamos ver se o Bruno estudou. Se não estudou, o senhor entra aí, tá? Claro que estudou, ele é... Comer da minha carne, beber do meu sangue. Era esse tipo de compreensão que eles queriam ter na época? Eles não queriam essa compreensão, né? Inclusive, esse termo aí, quem comer, às vezes nós interpretamos no presente, né? No grego, é tragon, que é o particípio presente. O grego é um pouco diferente do nosso, que o particípio é algo completo, né? Então explica direito, que o português eu já não sei. Mas lá dá uma ideia de alimentar-se continuamente. O que ele está querendo dizer no grego? É que alimentar-se de Cristo não é algo assim ocasional. Eu fui lá, tive um encontro com Cristo e agora acabou a minha vida espiritual, eu já não preciso me preocupar com mais nada. Foi na igreja no sábado e deu? Fui na igreja no sábado de manhã, está tudo jóia, está tudo tranquilo. O texto está querendo dizer que nós precisamos ter uma alimentação contínua. Obviamente, Jesus está falando aqui do sacrifício dele. Então, ele não está falando somente da alimentação espiritual, de buscar a palavra de Deus de forma contínua, mas também da salvação, né? E não é isso que eles esperavam. Como nós já comentamos aqui, eles tinham uma expectativa de um Deus libertador de Roma, né? Não era isso que eles esperavam. Isso. Veja, comendo, não é quem comer. A tradução está um pouco... Comendo. Comendo. Ou é um comer contínuo. Assim como também não é ide pregar evangelho, é indo. Pregando. Porque ir pregar acabou. Sim, Não, é indo, pregando até que ele volta. A compreensão nossa precisa ser completa. Veja, só para você ter ideia como que é bem complicado. Na nossa cultura, crer e fazer são coisas diferentes. Conta-se a história de um malabarista. Ele tinha um prédio à sua direita, um prédio à esquerda, ele amarrou uma corda e gritou lá embaixo, ei, quantos acreditam que eu vou atravessar? 5 pessoas levantou a mão. Ele ficou decepcionado e continuou, quantos acreditam? 10 pessoas levantou a mão. E aí, então, ele atravessou em cima daquela corda. Quando chegou do outro lado, ele perguntou de novo, quantos acreditam que eu vou voltar? Vocês acham quantos levantaram a mão? Todo mundo, porque viram. Aí ele falou assim, então tá bom, vem aqui, um de vocês. Aí foi. Você acredita que eu vou? Vou. Aí pegou um carrinho de mão, então senta no carrinho de mão. Não, peraí, eu acredito que você vai, mas sentar no carrinho de mão não vou, não. Crer e fazer na cultura nossa é diferente. Na cultura hebraica é a mesma. Se eu creio, eu faço. É isso que Jesus está dizendo assim, olha, vocês precisam continuar comendo da minha carne. A respeito do sacrifício, ele está dizendo assim, ó, eu vou instituir a Santa Ceia e vocês precisam estar em comunhão comigo. É crer agora e fazer. Portanto, que quem crer for batizado será salvo. Mas não é o nosso crer. É o crer judaico do Oriente Médio. É o crer e fazer. Ou seja, se eu acredito em Jesus, eu amo, eu guardo seus mandamentos e serei salvo. Não é uma crença de, não, eu acredito em Jesus e ele vai voltar a me buscar. Não, é uma crença fazendo, indo, pregando, comendo, é contínuo. O cristianismo só tem começo, mas ele não tem fim. Né? Isso é quando Jesus voltar, né? Continua lá na eternidade. Agora, interessante que quando Jesus faz esse relato, né, quem come, ou seja, que é o crendo, né, que é fazendo, que é comendo, que é estar com ele toda hora, as pessoas entenderam, né, que não era aquilo que eles estavam pensando. E surgiu aqui uma pergunta para mim, que Jesus ele não foi compreendido da forma correta, né? Não foi aprovado, não teve a aprovação, abandonaram, né? Agora, sempre teremos a aprovação das pessoas quando a gente está no caminho certo, tomar a decisão certa, Bruno? Vamos ter o problema de Jesus também, às vezes? Até um exemplo, muitas vezes nós esperamos as igrejas cheias, né? Jesus ele não esperava uma igreja cheia. Obviamente, quantas mais pessoas ele salvar, melhor. Mas essa ideia de igreja cheia, de muita gente, para Jesus é irrelevante. Tanto que todas as pessoas ali abandonaram Jesus depois que ele falou isso, porque eles queriam coroá-lo rei. Eles queriam o peixe e o pão, né? Não queriam comer o Jesus. Rei, né? Mas eles não queriam Jesus como um salvador, né? Então, eles abandonam. E o que é interessante aqui sobre a vida de Pedro, porque Jesus pergunta para eles, vocês agora vão me abandonar também? Que nem os outros? Igual aos outros. E Pedro falou assim, mas para onde iremos, Senhor? Linda essa frase, né? Se tu
Só tu tens as palavras da vida. Né? Então, Pedro, ele reconhece. Eu achei interessante que Pedro, por diversas vezes, ele era extremamente inspirado por Deus. Né? Uma outra vez, ele pergunta, o que vós dizeis que eu sou, Pedro? Tu és o Cristo, Filho de Deus. Mas aí, um momento lá na frente, Pedro Mas isso não. tenta desanimar Jesus do sacrifício. Então, isso mostra quão conceptível o pecado nós somos. Né? Há pessoas que são assim, ao mesmo tempo estão sendo usadas por Deus, então, o Espírito Santo está descendo sobre elas, estão animando o próprio Deus a continuar a sua obra. Por outro lado, às vezes chegam a desanimar também. Né? Então, isso é uma característica do humano. A falha humana, né? Interessante que muitos o abandonaram. E muitos mesmo, né? Muitos. E aí a pergunta é, e se fosse eu e você? Será que nós estamos tendo a compreensão de quem é Jesus? E se por acaso a compreensão que eu tenho mudar, e quando eu digo mudar, a medida da palavra de Deus, porque também não é mudar a medida da opinião humana. Dos outros, isso. Não. Se eu ler a Bíblia e confrontar minha crença, eu vou abandoná-lo? Ou eu vou mudar a minha crença, mudar a minha prática para se adaptar? É muito interessante. Por isso que eu terminei na última fala minha falando. Eu preciso me alinhar à vontade de Deus, ao espírito de profecia, no caso a Bíblia, 66 profetas inspirados por Deus, escreveram, e pedir ao Espírito Santo para me iluminar, para entender e mudar o que for necessário. Porque se isso não acontecer, sabe o que vai acontecer comigo? Eu vou ser mais um da maioria que abandona Jesus, porque eu vou me decepcionar. Quando uma pessoa se decepciona com Jesus, o problema não está com Jesus, está com a falta ou com a falsa perspectiva ou esperança que Jesus nunca deu. Porque quem se apega na esperança que Jesus deu e que a Bíblia dá, jamais vai se decepcionar. Mas, às vezes, eu crio um Cristo meu, que não é o da Bíblia, e aí eu me decepciono. E essa é a dificuldade, né? Exatamente. Isso é tão sério, porque eu começo a querer um Cristo que se mude para mim. Ele precisa mudar para eu querer a Cristo. Exatamente. Ao invés de me mudar a minha vida. Eu vou falar. Olha essas igrejas abrindo aí, essas contemporâneas. Exatamente. Um Cristo que se adequa a mim. Você quer um detalhe? Teologia da prosperidade. Como encaixar João Batista na teologia da prosperidade? De jeito nenhum. Totalmente diferente. João Batista é o mais simples, né? É o mais contrário, sabe por quê? Segundo a teologia da prosperidade, João Batista é o mais amaldiçoado. É verdade. E a Bíblia fala que ele é o maior homem nascido de mulher. Porque ele não fez nada, não teve nada, não. Ou Foi seja, o maior dos profetas. a Bíblia não existe a teologia da prosperidade. Sabe qual é a teologia da Bíblia? A teologia da fidelidade. Não importa como está ou como estará a sua vida. O que importa é que a sua vida esteja nas mãos de Deus. Se no propósito dele for bonança, ou se for fartura, ou se for, como diz lá no interior, fartança, fartança. que é quando falta tudo, o que importa é na mão dele. Olha que interessante. Quando eu vou falar com jovens sobre relacionamento, eu falo tão mal do casamento, aí a pessoa diz assim, pastor, acho que eu vou desistir de casar. Eu falei, não, é para você entender o que é o casamento. E quando eu digo falar mal, eu quero que você entenda, o casamento é a bênção. Só que hoje, o povo entra num casamento, num romantismo tão grande, que chega lá, o que acontece? Se decepciona. E aí quer o quê? Separar. Ele tem que entrar num casamento sabendo que o casamento não é aquilo que as novelas, que filmes, que séries pregam. Mas também, quando eu digo falar mal, não é que o casamento é ruim, mas ele tem que entrar com a realidade, saber o que é o casamento. Eu costumo dizer o seguinte, tudo que é bom no namoro estraga um pouquinho no casamento. Agora, imagina o que já é ruim no namoro. O que vai ser no casamento? Ah, pastor, então eu não vou casar. Não, é para você casar entendendo o que é o casamento. Voltando para cá, para você entender, essa é a perspectiva. A gente tem que trazer quem é Jesus, porque senão a expectativa falsa de Jesus que eu tenho vai me fazer decepcionar, e decepção traz o quê? Rejeição. Não, esse não é o que eu esperava. Agora, quando eu me apego às profecias, não, esse é o que eu esperava. É esse Jesus mesmo. E aí, então, eu não o abandono, mas eu o aceito como ele é e não como eu quero. E o interessante é assim, né? Jesus, ele falou de si, ele mostrava, né, quem ele era pela forma de agir, tanto que muitas vezes falavam, ninguém fala como ele, com que autoridade ele fala. Não suficiente a isto, né? Na parte de quarta-feira, vem falando do testemunho do Pai. Quer dizer, né,
Jesus fala, não, aquilo que eu faço porque aquele que me enviou me deu poder para isso. Eu achei a forma interessante, até na maneira de Jesus, sendo Deus, né? Ele não está o Pai está testemunhando dele, mas ele também está fazendo o quê? Testemunhando do Pai. Essa compreensão é correta, ou Bruno? Com certeza. Era necessário também que o Pai testemunhasse a respeito do Filho. Era profético que isso acontecesse. Mas o que eu fico imaginando é aquelas pessoas que ouviram a voz de Deus como o trovão, falando, eu tenho glorificado e ainda o glorificarei. Essas pessoas que viram, imaginando a glória de Cristo, e o termo glória é um termo que remete muito aos reis, né? E aí essas pessoas vendo Jesus na cruz, em lugar de vergonha. Por quê? Porque a cruz de Cristo é um lugar de glória, um lugar de salvação. Isaías 53:11 diz assim, e ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito porque justificou a muitos. Então, isso é glória na cruz. Então, o testemunho do Pai aqui, é até interessante que alguns autores, eles tinham, eu falo que os escritos joaninos, eles não falam muito do Pai. Eles falam muito de Jesus, mas esquecem do Pai. Mas a lição, ela trouxe vários textos aqui do Pai glorificando o Filho, da presença do Espírito Santo. Nós vemos a Trindade de forma muito clara no livro de João. Né? Veja, quando Deus criou o mundo ali, capítulo 1, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, façamos, a palavra está no plural, Elohim. Você pode, e no hebraico tem singular, dual, 2 e plural. Você tem como acreditar que tem até 10 no céu, mas é impossível acreditar que tem 1 ou 2. Nós cremos que tem 3, o Pai, Filho e Espírito Santo. E aí o que acontece? Ali na criação, antes do pecado, os 3 dialogam, os 3 fazem, vem o pecado, faz uma ruptura entre Deus e o homem. Não há nenhuma vez o Pai se manifestando mais. A primeira manifestação do Pai, depois do pecado, é no batismo de Jesus. Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Quando Jesus é batizado, logo após ele vai para onde? Para o deserto. Para o deserto, para ser tentado. E aí um dia me fizeram a pergunta, qual é a característica do crente cheio do Espírito Santo? Aí eu fiz a pergunta de volta, quem é o nosso modelo? Não é Jesus? Então, vamos ver na Bíblia. Depois que Jesus foi batizado, o que aconteceu? E quem acredita, eu respeito, mas ele falou em língua? Não. Vou dizer mais, ele fez milagre? Não. O que ele fez? Venceu Satanás. O crente cheio do Espírito Santo, ele tem a autoridade de Deus para vencer o maligno. Amém. E aí, Jesus passa quanto tempo no deserto? 40 dias e 40 noites. Imagina 40 dias suando, sentindo frio, poeira. Irmão White diz no livro Desejar das Nações que ele estava na pior forma da raça humana. Aí vem Satanás, e como é que Satanás vem? Formato de um anjo de luz, e diz assim, olá, você é Deus? E aí no diálogo, aparentemente, quem parecia vir de Deus? Satanás ou Jesus? Satanás, precisa ter medo de falar isso não, era Satanás, aparentemente. Ele diz assim, olha, não está parecendo que você é o Filho de Deus, não. Prova para mim, transforma essa pedra em pão. Aí Jesus diz assim, não só de pão, mas de toda palavra. Nós compreendemos isso como sendo a Bíblia, certo? E não está errado. E Ellen White, ela usa uma expressão na teologia chamada sensus plenius. O que é isso? Um autor inspirado fala uma frase, um outro autor inspirado pode usar a mesma frase com outro significado. Por exemplo, Deus meu, por que me desamparaste? Quem falou isso? Aqui está falando que é Jesus. Jesus. Né? Mas quem falou pela primeira vez foi Davi, quando ele estava fugindo de Saul. Então, Deus meu, por que me desamparaste? Um autor inspirado. Aí Jesus pega a frase de Jesus e agora aplica tal. Esse texto aqui, ele pode ser usado como sensus plenius a respeito de toda a Bíblia. Porém, Jesus não estava falando da Bíblia aqui. Ele estava falando do batismo dele. Mais ou menos assim. Aparentemente, eu sou o pior dos seres humanos. Aparentemente, você está vindo do céu. Mas o Pai no batismo falou o quê? Que eu sou este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Eu vou ficar com o Pai. Então, não só de pão vive o homem,
mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele falou que eu sou filho, ponto, acabou. Sabe o que Jesus fez aqui? Viveu pela fé. Quando as aparências não demonstravam, ele preferiu acreditar no Pai. E aqui fica algo legal para nós. Sabe o que é? Quando as aparências não demonstrar, fique com a palavra. Parece que os ímpios estão prosperando? Fique com a palavra. Parece que a maioria está fazendo a coisa certa. Fique com a palavra. Quem guarda o sábado é a minoria. Fique com a palavra. Quem espera o casamento para ter relação sexual é a minoria. Fique com a palavra. Aquele que acredita na disciplina que resgata, fique com a palavra. O amor parece que é ser permissível, mas fique com a palavra, porque o amor também disciplina. Deus diz o quê? Eu disciplino todos que eu amo. Então, assim como Jesus viu, ficou na palavra, nós precisamos, em nome de Jesus, ficar com a palavra. A maior autoridade na vida do crente é a palavra de Deus. É a palavra. E Jesus estava dizendo isso. Não só de pó vive o homem, mas de toda a palavra. Por que eu falei isso tudo? Porque o Pai testemunhou, e o testemunho do Pai em referência a ele, o ajudou na tentação. Entenda, Jesus não venceu na cruz. Ele venceu também na cruz, mas ele venceu no deserto até na cruz. Se ele tivesse errado aqui, não teria cruz. Então, quando a gente resume o sacrifício de Jesus, todo o serviço de Jesus à cruz, nós limitamos. Não, desde que ele nasceu, ele não pecou, ele teve um embate no deserto e viveu pela palavra, e o Pai, o testemunho, deu poder a ele até o último dia. Pai, eu sei que eu sou o Messias, eu sei que eu sou teu filho, mas, se for possível, passe de mim esse cálice. Olha que oração verdadeira e singela. Mas seja feita a tua vontade. Amém. Essa dificuldade a gente tem, Bruno, fazer a vontade de Deus, viver da palavra, né, aceitar. É mais fácil viver do que a gente quer, não é? Do que a gente escolhe. Tem razão. E Deus não quer isso, né? Deus quer que a gente viva da palavra. Agora, é interessante, quando as pessoas começaram a ver Jesus, né? Jesus fazendo os milagres, Jesus fazendo, assim, a aprovação do Pai, o testemunho da multidão, aparentemente, é até bonito, não é? Quando você pega o texto, quando você pega lá o livro de João, do 37 a 53, você vê, né? Jesus falando, e as multidões começam a dar alguns testemunhos bonitos, fala, nossa, e o testemunho era verdadeiro deles, não era? Sim. É interessante que Jesus ele usa o termo da água novamente, né? Ele fala, se alguém tem sede, vem a mim e beba, e aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus aqui ele está fazendo uma menção ao rito de libação de água, porque naquele período ali era o período da festa dos tabernáculos, que também é chamada festa das cabanas, ou festa da colheita. O que eles celebravam? Eles celebravam a bênção de Deus, da dependência que eles tinham de Deus em relação à água e à chuva, para que a produção e a colheita desse certo, né? E no último dia dessa festa era feito um rito de libação com água. O que o sacerdote fazia? Ele pegava, ia até o poço de Siloé, pegava a água e aspergia sobre as pessoas, e fazia uma purificação. Então, Jesus, nesse momento, ele fala assim, quem tem sede, vinde a mim e beba, e do seu interior fluirão águas. O que ele quer dizer? Eu sou essa água aí que vocês estão buscando para libertação, para purificação. Eu sou aquele de quem vocês devem depender. Né? Então, Jesus ele se coloca ali como referência. Só que o que nós vemos é o seguinte, que alguns líderes não aceitaram isso. Deu até uma divisãozinha ali, não deu? Ele é o Cristo. Não. Olha que interessante. Veja, entre os fariseus havia um que a gente já até tocou na lição anterior, Nicodemos, que ele foi na calada da noite para ter um encontro com Jesus, e Nicodemos era sincero. Ele tinha uma luta interna entre a pressão de grupo e aquilo que ele estava vendo e conhecia. E até entre eles perguntaram, por acaso algum dos fariseus que acredita nele? Tinha um quietinho lá. Né? Hoje nós sabemos que tem Nicodemos. Eu fico imaginando o pulsar do coração de Nicodemos e a sinceridade do coração dele, porque os fariseus estavam tentando apagar a multidão, sincera também. Um ou outro talvez não. A irmã White, Ellen White, né?
fala o seguinte: havia três grupos de seguidores de Jesus. Número 1, interessados, aqueles que queriam aprender. Número 2, interesseiros, que queriam o que Jesus poderia dar. E número 3, os fariseus e os que queriam persegui-lo. Mas mesmo entre os que queriam persegui-lo, tinha entre eles um que era interessado. E a pergunta é: e nós, que somos os crentes? Esquece os que não são. Os que não são, não são. Os ateus não acreditam. Mas e nós? Somos interessados? Interesseiros? Ou somos apenas curiosos tentando matar Jesus? Nós precisamos definir a nossa posição. E os fariseus, eles tinham muito estudo, mas nenhum estudo dos fariseus conseguia explicar a sabedoria, a autoridade de Jesus, tanto que eles falaram assim: por acaso, está escrito João 7,51, será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Ou seja, não tinha dolo nele. Tudo que ele falava, todas as perguntas que eles faziam para colocar Jesus à prova é interessante. E aí, deve matar ou não essa mulher? A lei de Moisés diz que sim. Tá bom, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E aí, deve entregar ou não imposto? De quem tem imagem aí? De César. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, Jesus falou. Ou seja, todas as manipulações para matar a Jesus, ele sabia com maestria sair da situação sem matar os necessitados, mas também sem ferir os raivosos, que no caso eram os que defendiam a lei de Moisés, os que eram contra, por exemplo, entregar impostos, ou até mesmo os líderes que cobravam impostos. Se ele falasse que não era para entregar impostos ali, o pau comia. Ele ia morrer antes do tempo. Sim. E Jesus tinha essa sabedoria vindo do céu. Amém. Mas como é que vinha essa sabedoria? Vamos voltar lá atrás, relacionamento. Por isso Jesus falou: aquilo que eu faço, vocês vão poder fazer ainda maior, porque se tivermos relacionamento com Deus, nós teremos a visão de Deus, nós teremos o poder de Deus e as obras de Deus vão se manifestar em nós. Amém, amém. Como é importante a gente estar assim ligadinho com Deus, juntinho com Deus. Como é importante eu e você fazermos da palavra de Deus nosso guia, nosso momento da madrugada, nosso momento da noite, da manhã, sabe? Aquele momento que você está lá no trabalho, precisando de uma ajuda, ou necessitando de sabedoria, aquela oração, que não precisa falar, ajoelhar nada, aqui na cabeça: Papai do céu, me ajude. Esse relacionamento que vai fazer você ter as conclusões que muitas das pessoas tiveram, né? Esse é o Cristo, ninguém falou como ele, olha, ele é um profeta. A gente não vai ter essas conclusões assim desse jeito, a gente vai ter assim: esse é o Cristo, certo? Esse é o Filho de Deus. Então, como é importante a gente ter o relacionamento com a palavra, né? E entender o versinho que nós já entendemos com tudo que vocês nos explicaram hoje. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Bom, agora é aquele momento que você vai dizer o que você mais achou importante da lição. Vamos começar agora por ti, pastor. Veja, ninguém nega que Jesus veio. Alguns não aceitam Jesus como Senhor, Salvador e Messias. Está tudo certo. Quer dizer, certo assim, o fato deles não aceitar, mas eles não negam que Jesus veio. Esse texto de Jesus se cumpriu. Para mim, o mais importante é: ele atraiu toda a humanidade. 2024, de quê? Depois de Cristo. Ninguém nega a vinda dele. Cumpriu as palavras dele. Quando eu for levantado, eu atrairei. O mundo inteiro foi atraído por Jesus. O que eu achei interessante é a questão do preconceito. Muitos judeus não aceitaram a Jesus por preconceito. Pode alguém? Ele veio da Galileia. Porque a Galileia era considerada a Galileia dos gentios, porque era um lugar misto, né? É como imaginar um sanduíche ali na geografia, né? Galileia, Samaria, Judéia. São as 3 províncias romanas. E a Galileia tinha judeu e gentil junto. Pode alguém lá da Galileia vir? Isso mostra que eles não conheciam muito sobre a origem lá de Belém, de Jesus. Mas eles deixaram de aceitar o Messias, o presente de Deus do céu, por preconceito. Quantas pessoas hoje não aceitam as verdades bíblicas por preconceito? Preconceito da igreja adventista, preconceito de doutrina, preconceito contra membros, preconceito. Queridos, Deus ele não quer que tenhamos preconceito. Nós podemos nos perder por preconceito.
Então, que esse Messias, que nós precisamos, e muitas vezes não vai ser aquilo que nós esperamos, ele está disponível hoje para nós, né? Que a salvação de Cristo possa ser uma realidade na vida de todos nós, conforme o João nos mostrou. Então eu posso fazer a pergunta de João para você. Se não irmos para Jesus, de Pedro, desculpa, para quem iremos? E tem uma que desejar todas as nações. Tem uma resposta aqui linda para mim e para você. Olha, para quem iremos? Não podiam se afastar dos ensinos de Cristo, de suas lições de amor e misericórdia, e ir para as trevas da incredulidade e para a perversidade do mundo. Enquanto o Salvador era abandonado por muitos que haviam testemunhado suas maravilhosas obras, Pedro expressava a fé dos discípulos: Tu és o Cristo. O próprio pensamento de perder essa âncora do seu coração os enchia de temor e pesar. Sabe o que isso quer dizer para mim, para você? Sabe aquele momento que a gente quer abandonar a fé, aquele momento que a gente está desanimado, que parece que está dando tudo errado? Sabe, para onde iremos? Para onde você vai, para onde eu vou? Está entendendo? Isso fazia os discípulos tremer de medo de perder a âncora que era Cristo. E isso deve fazer o mesmo para mim e para você, o que essa lição está ensinando. Quando Cristo for levantado na minha vida, na sua vida, quando nós fizermos dele, da palavra dele, da vontade dele, a minha e a sua vida, não temos mais para onde ir. É só ele. Que seja esse o nosso desejo 24 horas por dia. Certo? Vamos orar por isso? Querido Papai do céu, por favor, ó Deus, que o Senhor seja levantado na minha vida, na vida da minha família, que eu possa levantá-lo na minha empresa, onde eu trabalho, com os meus amigos, na igreja, que nós possamos levantá-lo em todos os lugares em que estivermos, primeiro com o nosso testemunho, e que o nosso testemunho não mostre de nós, mas mostre quem Tu és. Amém. Por favor, Deus, faça com que essa lição seja uma realidade em nós, que possamos crer em Deus como Deus verdadeiro e Jesus Cristo como Tu enviastes, o Espírito Santo, o Deus Espírito Santo, que está aqui para nos salvar, para nos levar ao pleno conhecimento da verdade. Amém. Purifica a nossa vida, seja o Senhor o nosso estandarte, seja o Senhor a nossa vitória. Por Ti, ó Jesus, que rogamos. Amém. Amém. Muito obrigado. Bom ter vocês aqui. Eu quero ver vocês de novo aqui, tá? Eu acho que eles também vão querer. Se vocês não vierem... se vocês não vierem, né, Kevin? Você dá um jeito neles, né? O Kevin, pronto, o Kevin eu acredito. Bom, olha, é muito bom ter você aqui conosco. Semana que vem vamos estar aqui novamente com novos amigos, ok? E mesmo lugar, mesma data, mesmo horário, mesmo canal. Dá o like lá, compartilhe. E, por favor, peça a lição, tá? Peça a lição. Agora não tem mais. Se você precisar dela, a gente vai no Xerox, mas peça ali que daqui a pouco vem mais uma outra lição. Não esqueça disso, tá bom? Lembre-se sempre: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Que Deus te abençoe muito, que Deus te dê muito sucesso espiritual na sua vida, no seu lar. Fechado? Então até semana que vem e um grande abraço.